Muito boa noite, a graça e a paz, amém? Vocês estão bem, gente? Mais ou menos? Deus é tudo, hein? Mudou agora, né? Até sorriram, né? Essa pedagogia ou essa teologia, Deus vê tudo, funciona mesmo. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos, abram suas Bíblias aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25. Hoje nós vamos ver 3 textos bíblicos. Eu geralmente prego somente um, mas os outros textos eles vão ser complementares ao que o Senhor tem ao nosso coração aqui neste dia. Mateus 6, verso 25. Deixa aberto aí. Em nome de Jesus, já a gente lê. É uma alegria imensa poder ministrar a palavra aqui nesse dia, mais uma noite fria, que o Senhor venha aquecer os nossos corações, venha aquecer nossa alma, e a gente vai meditar aqui hoje num bom conselho que Jesus nos deu. Mas assim, é um bom conselho mesmo, mais que um bom conselho, né? É um divisor de águas nas nossas vidas. Isso vocês vão entender por quê, nós vamos entender por quê, que é um divisor de águas nas nossas vidas, a gente entender esse bom conselho de Jesus. Então, permita mesmo aí o Senhor encontrar seu coração, viu, irmão? Não endureça ele não, amém? Que Jesus faça uma obra meio transformadora na nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, antes da gente ler esse texto aqui, deixa eu tentar introduzir um pouquinho porque que a gente chegou nesse texto hoje, aqui nessa reflexão hoje, em nome de Jesus. E deixa eu ver o horário que eu gosto de falar. Eita Deus. Bom, vamos lá. Em casa, irmãos, Camila e eu, nós temos assim travado uma luta muito grande com relação à oração. A gente tem levado assim, tem tentado levar uma vida de oração bem séria, toda semana, semanalmente, uma vida mesmo assim de oração, e a gente tem assim, descoberto o quão pelejoso é isso, o quão difícil é isso. Aí você pode falar, mas que confissão é essa, meu Deus? Um pastor está falando que está com dificuldade de orar, que tem esse... Não estou falando que eu estou com dificuldade de orar, estou falando que eu estou com dificuldade de orar toda semana, e não é aquela oração só de pedido, de súplica, de me dar e tal, mas aquela oração mesmo que rompe barreiras, sabe? Aquela oração que você, em algum momento assim da oração, você sabe que você não está mais nesse plano terrestre, é aquela oração mesmo que rompe os céus, é esse tipo de oração, que chega um momento que você se encontra mesmo no lugar de adoração. E a gente tem tentado isso semana após semana. Tem semana que a peleja é maior, tem semana que a peleja é menor, e a gente então tem tido essa luta, e eu te desafio a fazer esse teste na sua casa. Chega lá na sua casa, entra no seu quarto ou no seu espaço de oração, caso você tenha. Irmão, vocês têm espaço de oração dentro de casa? Tem? Se não tem, cria um, viu? Se não tem, cria um. E fecha a porta e vai orar. Eu vou já falar para você o que vai acontecer. Você vai falar um monte de coisa, vai chorar, vai cantar, vai dançar, sei lá o quê. Quando você abrir seu olho, deu 10 minutos. Você não tem mais nada que falar com Deus. Pode fazer o teste, você vai lembrar dessa fala aqui. Você vai lembrar. O que eu quero contar com isso, irmãos? 2 situações essas semanas, nessas experiências. E eu vou contar a primeira, que me levaram a refletir sobre a mensagem de hoje. A primeira situação foi que de repente num dia, me deu uma vontade, estava em casa, me deu uma vontade tremenda de orar. Uma vontade tremenda, estava fazendo alguma coisa e me veio aquela angústia que só era saciada se eu fosse orar. E aí eu tinha algumas coisas para fazer no horário, eu não lembro bem, acho que eu tinha combinado alguma coisa com a Camila ou com alguém, e eu estava ali lutando contra o tempo, mas nada funcionava direito, a não ser aquele desejo de orar. E aí eu fui orar, graças a Deus fui orar, orei, foi bênção, irmão, a oração. Só que eu acabei descobrindo uma coisa e fiz uma relação com aquele momento que eu estava sentindo de oração. A relação que eu fiz foi a mesma relação que a situação que uma pessoa ela passa quando ela tem vontade de beber água.
Foi a relação que eu fiz naquele momento que eu estava com esse desejo de orar e nada fazia sentido para mim enquanto eu não orasse. Eu fiz essa relação, não sei se você sabe, mas assim, quando você de repente, sei lá, está fazendo alguma coisa e de repente você fala assim, estou com sede, preciso beber água. Essa ação que você fala, estou com sede, preciso beber água, o seu organismo está entendendo o seguinte, você está desidratado. Quando você fala assim, pensei, preciso beber água, o seu organismo já está mandando essa informação para você, você está desidratado. Você precisa beber água. Eu fiz essa relação, então, com a mesma coisa que eu estava com vontade de orar. Ou seja, irmãos, o meu organismo espiritual estava dizendo para mim, terra seca, você precisa de chuva. Terra seca, você precisa orar. E então, irmãos, eu entendi que esse é um alerta que grita dentro de nós quando a gente está desidratado. Deu para entender? A segunda situação, também relacionada com oração, foi o seguinte: o dia tinha acabado e a gente foi deitar para dormir, né? E aí Camila já tinha dormido e tal, e eu ainda estava lá. Falei, agora eu acho que eu vou orar para dormir. E orei deitado, irmãos. Dá certo esse trem? Para alguns, né? Enfim, vocês sabem como que é a coisa, né? E aí eu fui orar lá deitado e agradecer a Deus pelo dia e tal. Irmãos do céu, uma triste realidade me dominou. Por quê? Porque a minha cabeça divagava demais entre pedidos e pensamentos, e a minha cabeça divagava demais entre súplicas e ideias e distrações e preocupações, e de repente quando eu vi, eu dormi. Amém. Mas quando eu acordei, foi triste acordar e lembrar do que tinha acontecido na noite anterior. Que oração mais mal feita, que cabeça que não sossegava, que cabeça agitada, que não sossegava, e que eu dormi e nem sei o que eu falei. Aí você pode falar, não, cansaço. Não é cansaço não, é a cabeça que não sossegava, que estava perambulando em pensamentos, e de repente, então eu dormi, quando acordei com essa triste realidade, e que eu estou confessando para vocês hoje, ninguém sabe disso, nem minha esposa, ninguém sabe disso, a não ser o Senhor. Mas isso me feriu, irmãos, me feriu demais, quando eu acordei e pude perceber que minha oração estava esquisita, por conta de muitos pensamentos, por conta de muitas preocupações. Isso só aconteceu e acontece comigo, ou acontece com os irmãos também? Então a gente vai ler Mateus 6, 25, amém? A palavra do Senhor diz assim: por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Jesus está dizendo para mim e para você, e para esse povo aqui, que teve o privilégio de ver essa pregação de Jesus, dizendo, não se preocupem, ou seja, não vos inquieteis, não se aflijam, não andem cuidadosos, não estejais ansiosos. Com o quê? Com o que vai comer, beber, vestir? Pois não é a vida mais importante que tudo isso? Ou seja, Jesus está nos ensinando algo muito, muito importante. Jesus está nos ensinando que os tesouros terrenos e transitórios não satisfazem a alma humana, e que correr atrás disso tudo pode ser um grande erro. Jesus então está dizendo para nós, e vocês conhecem muito bem esse texto, que ele nos ensina a descansar nele. Em outras palavras, Jesus está falando assim: não tenha esse mau hábito,
Não tenha esse mau hábito. Que mau hábito? De se preocupar. Pois a preocupação, ela não vai te levar a lugar nenhum. Ela não vai diminuir o problema. O nosso Pai Celestial sabe muito bem do que necessitamos. A partir de então, irmãos, eu comecei a refletir sobre a mensagem de hoje, e eu vi então que talvez a gente esteja sem espaço para Deus. Talvez a gente esteja sem espaço para Deus. Eu fico perguntando, qual que é a parte do nosso dia em que Deus entra assim na jogada? Qual que é a parte do nosso dia em que Deus entra assim na parada? Ou nunca aconteceu de você dormir, aí você coloca lá o soneca, lá no celular, o soneca toca, você acha que botou o soneca de novo, mas na verdade você desligou o alarme, e aí você já não acordou mais no horário que era para acordar, o soneca já foi embora, e aí quando você levanta, você já levanta desesperado. Quem tem filho sabe como é que é, vai pegando as crianças, vai tirando assim do olho, vai limpando, botando uniforme de qualquer jeito, entra correndo, bota no carro, dá na partida, pega qualquer lanche que tem para as crianças, ou não é? Chega no colégio, abre a porta, que Deus te abençoe, meu filho, eu volto de tarde. É ou não é assim? E aí já vai vendo celular e WhatsApp, e e-mail, e é ou não é desse jeito? E já vai organizando os trem, vai dirigindo e vai e tal. Qual parte do nosso dia que Deus entra? Qual é a parte do nosso dia em que a gente assim se pega pensando em Deus? Mas assim, não é um pensamento ó Deus, vem socorrer das minhas angústias, né? Esse pensamento assim de Deus, eu estou tribuloso aqui, o senhor não está vendo? Ou qual é a parte do nosso dia que a gente pega mesmo pensando em Deus e na sua grandeza? Pensando em Deus e seu poder, pensando em Deus e na beleza da sua santidade. Sabe o que é que eu tenho pensado, irmãos? É que a preocupação, ela se tornou parte integral da nossa rotina. Parte integral da nossa rotina. O tempo todo nós estamos planejando, o tempo todo. Mesmo que aquilo não foi lá para a planilha, mesmo que a gente não tenha compartilhado aquilo, o tempo todo aqui nós estamos planejando. O tempo todo nós estamos com a sensação de que não estamos produzindo o que era para produzir. É ou não é, gente boa? O tempo todo nós estamos com essa sensação. É um trem terrível. Parece que hoje as pessoas que são boas e qualificadas são as pessoas inquietas, agitadas, que conseguem fazer 30 coisas ao mesmo tempo. Que essas pessoas são as que vale a pena investir, porque elas fazem um monte de coisa ao mesmo tempo, elas são inquietas, elas estão o tempo todo com um projeto, mal terminou um, vai, começa outro, e vai, e ainda se orgulha, eu durmo 3 horas por dia, tá bom. É ou não é assim, gente? Faz o cálculo, se o dia tem 24 horas, o sujeito dorme 3 horas por dia, quantos dias ele está na luta? Assim, 21, né? 21 horas. Aí você multiplica por 7, faz as contas aí, gente, me ajuda. Vocês não sabem, vocês não querem me ajudar, hein? Terrível, hein? Vai, vamos lá. Ele dorme 21 horas por semana, 147 horas, ele está desse jeito que eu falei aqui, nesse ciclo, de acordo, levanta, faz o trem, tudo, tudo, é assim, como se a vida fosse uma verdadeira escola de samba, com 300 instrumentos, tudo ao mesmo tempo, é assim. Então você imagina o sujeito que dorme ao longo da semana apenas 21 horas e 140 e tantas horas, ele está no ar. Só Jesus, irmãos. A verdade é que estamos ficando sem espaço para Deus. É ou não é? A nossa vida, ela está parecendo, sim, ela se torna semelhante a uma mala abarrotada de coisas, rebentando as costuras. De tanta coisa que a gente tem, de tanta tarefa, essa é a sensação
que está as nossas vidas. Essa é a sensação. Como uma mala abarrotada de coisa, e com as costuras ali rebentando. E o pior de tudo, muitas vezes achamos que a nossa vida espiritual pode esperar. Porque eu tenho minhas tantas coisas, então minha vida espiritual pode esperar. Porque eu tenho minhas tantas coisas que possuo, porque eu tenho minhas tantas coisas que eu penso, porque eu tenho minhas tantas coisas que eu construo, então minha vida espiritual pode esperar, porque eu tenho minhas tantas coisas que eu crio. Mas não, irmãos, não. A minha vida espiritual, ela só pode ser vivida aqui e agora, hoje. A minha vida espiritual, ela só pode ser vivida hoje, aqui e agora. Em meio às dores, eu vivo minha vida espiritual. Em meio às alegrias, eu vivo minha vida espiritual. Em meio às frustrações, em meio às derrotas, em meio às traições, em meio às conquistas, às aflições, é assim que eu vivo a minha vida espiritual. Em meio às lágrimas, em meio aos risos. Eu só vivo minha vida espiritual agora. Não é nem antes nem depois. Você não vive uma vida espiritual, se você não vive uma vida espiritual agora, certamente você não vai viver ela depois. Muitas vezes nossa vida espiritual está estagnada, está zero. E eu fico pensando, uma vida espiritual zero é nada, né? Ou seja, não é vida, né? Na verdade, sem vida. Não é assim, irmãos. A gente está com a cabeça cheia, irmãos. Talvez, nesse momento que eu estou aqui pregando, sua cabeça está em outro canto. Você que está assistindo gente aí, talvez, igual aqui que você está pregando, talvez você esteja com a cara colada assim na TV, no celular, e sua cabeça está em outro canto. Está em outro canto. Porque é assim que a nossa vida está. Eu lembro uma vez, irmãos, que... Deixa eu contar uma história aqui. Eu era criança, eu sempre conto as histórias do meu pai, né? Só Jesus. Eu era criança, e a gente estava na igreja, estava na escola dominical, e meu pai estava lá na escola dominical, a gente estava lá e tal, na classe e tudo. Por que eu sei? Porque ele contou isso, né? E eu devia ter uns 8 anos de idade, e nesse momento o professor estava dando a aula e tal, e meu pai aqui, olhando para o professor, né? E ele estava construindo a nossa casa, a casa que meus pais moram até hoje, foi meu pai que construiu. E meu pai lá olhando a aula da escola dominical, e na cabeça dele estava aqui, ó, milheiro de pedra, não sei quanto, pegar um caminhão meio caminhão de areia, tantos ferros para fazer a viga, não sei quantos para fazer a coluna, tem aquele ferro fininho, arame para torcer, para montar as caixas, e ele aqui, pensando tudo aqui, ó, e olhando lá para a aula, e ele aqui, mas fazendo umas contas, amanhã cedo já vou no depósito, já vou... e tal. Nisso o professor achou que ele estava prestando tanta atenção, perguntou para ele. Uma coisa que eu acho que era óbvia, assim. E quando perguntou, ele gaguejou, enrolou. Enfim, irmãos, não deu certo. E ele contou isso para nós. Eu lembrei disso hoje. A gente está com a cabeça cheia demais, irmãos. Cheia por conta, sei lá, de boleto vencido, cheia por conta de falência, não sei. Talvez um divórcio está batendo sua porta aí, ou na porta de quem você ama, não sei. A verdade é que a nossa mente está agitada demais, muito agitada. É uma imensidão de coisas, irmãos. É uma imensidão de coisas. Camila me ensinou a usar o Google Agenda, né? Porque eu ando muito esquecido. E dizem que depois do Covid fica pior. Ficou mesmo. Muito esquecido das coisas, então eu coloco tudo lá no Google Agenda. Então é lindo isso para mim, só que também é desesperador, porque quando você vê que tem um monte de coisa para fazer, você não vai conseguir fazer também. E ele está lá te lembrando, apitando na sua tela, aparecendo e tal. E aí então ele é bom, porque ele te faz lembrar das coisas, e ele é horrível também, porque ele te faz lembrar das coisas que você não consegue fazer, e você se frustra com aquilo. Uma vez Camila, não sei o que houve, que ela teve que configurar, eu não sei que o Google Agenda da Camila apareceu na minha agenda. Que coisa terrível, quando eu acordei eu olhei a agenda,
mas tinha 1 zilhão de coisas para fazer. Eu falei, sangue do pai, o que é esse negócio aqui? E aí eu fui olhar que tinha umas coisas muito específicas, aí eu vi que era tudo do trabalho da Camila, as postagens, não sei o que, ministério, texto, devocional, e um monte de coisa lá. Aí eu olhei assim, Camila, o que é esse negócio aqui? Ih, nem sei porque apareceu aí e tal, né? Eu pensei depois, falei, quando Camila chegar do trabalho, eu só vou dar boa noite. Eu não vou nem conversar com ela, porque como pode uma cabeça cheia, com todas essas coisas para fazer? Irmãos, Jesus, ele está dizendo para nós, na verdade, ele não está dizendo para nós assim, a partir desse texto que nós lemos de não vos inquieteis, não se preocupem, não se aflijam, Jesus, ele não está dizendo assim, olha, viva uma vida sossegada, tranquila, sem compromissos. Jesus não está dizendo assim, nada de tarefa hoje, hein? Não. Fica aí sentadinho assim, com a cabeça para o céu, quietinho. Certamente não foi isso que Jesus quis dizer aqui. Certamente não foi isso. Mas sim, busquem primeiro o reino e sua justiça. Não vos inquieteis. Certamente ele não está pedindo que você deixe todas as suas atividades. Não, certamente não é isso. Mas que você busque a primeira e importante, o reino de Deus. Que você busque a primeira e importante, que é o reino de Deus. A verdade, irmãos, é que quando estamos com os nossos olhos fixos nesse reino, as nossas preocupações, elas vão lentamente ficando para trás. A verdade é que quando estamos com os nossos olhos fixos nesse reino, parece que as nossas inquietações, elas começam a se encaixar. Irmãos, uma das grandes preocupações da nossa sociedade hoje é: o que é que eu vou fazer depois que eu me aposentar? O que é que eu vou fazer depois que eu me aposentar? O que eu serei? O que eu serei depois que eu não tiver mais ocupação? O que é que eu vou ser depois que eu não tiver mais ocupação? Irmãos, vocês não sabem, mas existe até programas hoje, que na verdade são uns cursos, para que o sujeito se aposente com qualidade. O governo tem um programa desse tipo, para os professores. Então o professor está lá há 30 anos trabalhando aquela lida, aquela rotina, diário, aluno, reunião e tal, e ele vai se aposentar. Então tem um programa para ele ir se acostumando, sei lá como que é esse trem, mas para ele enxergar brilho nisso, e saber que ele vai se aposentar, e que ele não vai ser um à toa, mas que ele cumpriu um bom propósito nessa terra, de trabalhar todo esse tempo e tal, mas já existe um programa para que o sujeito consiga se aposentar com qualidade. Olha em que nível nós estamos. Num outro momento, Jesus, ele ensinou por parábolas. Vamos abrir lá em Marcos. Próximo livro, Marcos. E um assunto de extrema importância, que assunto é esse? A qualidade do nosso coração. É lá na parábola do semeador, é uma parábola muito conhecida, Marcos capítulo 4, nós vamos ler aqui do verso 3 a 9, e a palavra do Senhor diz assim, Marcos, Evangelho de Marcos 4, do verso 3 a 9, diz assim: ouçam, escutem, um lavrador saiu para semear, enquanto ele espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil, germinaram, cresceram e produziram uma colheita linda, 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse:
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Quem disse isso foi o lavrador. E por isso que eu escolhi Marcos, porque em Lucas e em Mateus, esses detalhes foram qual que é a palavra? Falei que eu estava esquecendo? O quê? Omitidos, isso. Por isso que eu escolhi em Marcos, Irmãos, é uma parábola extremamente conhecida, que a gente sabe aqui que o lavrador, ele é Jesus e todos os pregadores fiéis. O solo, eles são os corações humanos, os corações inóspitos, e a semente é a mensagem, é a palavra. Então a gente sabe que esse semeador saiu para semear, e a gente sabe que a beira do caminho representa um tipo de coração, e esse coração, ele mal recebe a palavra, ele fica ali exposto de um jeito tão fácil que Satanás vem e rouba essa mensagem, facilmente. Tem um outro tipo de coração, que é um outro tipo de solo, que é o solo rochoso, e nós sabemos que esse solo até recebe com alegria essa semente, mas as raízes elas não são profundas, então elas não duram. E quando acontecem as perseguições, as tribulações, os problemas, eles desanimam. Tem o bom solo, que esse sim é o solo fértil, é um solo que produz uma colheita linda, de 30, 60, até 100 vezes maior do que a semente que foi semeada ali. E tem o solo espinhoso, esse é o solo que eu vou falar, é o solo espinhoso. Aleluia, vocês estão comigo aí? Ai, irmão, vocês estão desanimados, Deus. Aleluia. Que no final dessa mensagem, você saia daqui rejubilante em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos falar então do solo espinhoso um pouco. Porque muitas vezes quando a gente fala desse solo, a gente já fala, nós somos solo bom, não é assim? Quando alguém está pregando, você já reza. Eu não sou solo rochoso, não. Eu sou solo fértil, eu sou o solo bom. Bom, vamos lá. Falar um pouco do solo espinhoso. No verso 7, aqui, ele fala assim, que outras sementes caíram no solo espinhoso, que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. Só que mais para frente, lá no verso 18 e 19, Jesus dá explicação desse solo também. E aí ele fala assim, verso 18 diz, as sementes, as que caíram entre os espinhos, representam os outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Irmãos, qual que é o grande problema desse solo espinhoso aqui? É que eles não dão fruto. Eles não dão fruto. E por que é que eles não dão fruto? Porque as preocupações deste mundo, porque as inquietações, porque a fascinação pelas riquezas, porque as demais ambições, elas concorrem, sufocando a palavra de Deus, sufocando a palavra. Por isso que esse aqui é um grande problema desse solo, é um solo que não dá fruto. Irmãos, quando eu acordei no dia seguinte daquela minha oração mais mal feita que eu falei para vocês, quando eu acordei destruído, porque eu lembrava que eu era esse solo aqui, porque eu não conseguia orar, porque se eu não era esse solo, eu estava me comportando como esse solo aqui, com as preocupações da vida, com as muitas ideias, com os muitos projetos. Eu acordei destruído, porque eu olhei para mim e vi que eu era um solo espinhoso, mas se eu tenho Jesus Cristo, eu tenho que ser um solo bom, fértil e não espinhoso, e não rochoso. Eu não posso ser o solo da beira do caminho, eu tenho que ser um solo bom, fértil. Mas as preocupações desta vida, as inquietações, têm nos deixado assim, sufocando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem sendo sufocada por causa nossa mesmo, irmãos. Por causa das nossas coisas.
A palavra de Deus, ela vem sendo sufocada mesmo por causa das nossas inquietações, ela vem sendo sufocada por causa das nossas prioridades, por causa das nossas preferências. Nós não adubamos mais, nós não cultivamos mais. Irmão, certa vez eu fui sair com um grupo de amigos, irmãos, cristãos, viu? E a gente saiu para comer. Irmãos, que coisa terrível. Não saiu uma conversa espiritual. E são meus amigos, viu? Eu falei, o que eu falo? Eu acabo com esse negócio, chuta a mesa, vira a mesa, sai daqui desse lugar. Não teve uma conversa espiritual. O que é que nós estamos adubando? O que é que nós estamos cultivando? Não se engane, irmãos, nós precisamos semear com lágrimas, viu? Os que semeiam em lágrimas, eles colhem com alegria, eles não semeiam rindo, não. Ninguém semeia rindo, ou pelo menos os agricultores daqui, não semeiam rindo, porque semear dá trabalho, gera esforço, dedicação. Então é por isso que eles semeiam em lágrimas, mas eles colhem com alegria. A gente está sufocando, irmãos, a palavra de Deus com as nossas preocupações, com as nossas inquietações. Eu fico sempre pensando, quanto do nosso eu está empregado aqui? Vamos deixar mais claro. Eu fico pensando, quanto de nossa energia humana vem sendo gasta em nossas preocupações e temores? Quanto de nossa energia humana vem sendo gasta em nossas preocupações e temores? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Pense comigo só uma coisa. Eu chego a acreditar que uma boa parte dos nossos sofrimentos e das nossas tribulações, ou as tribulações, o sofrimento que passamos, eles têm a ver com as nossas preocupações. Eles têm a ver com as nossas preocupações. É cabeça cheia, irmãos, o tempo todo, é coração entristecido, é a mente preocupada. E tudo isso, preocupações que resultam de uma vida que gira em torno de bens materiais, geralmente, é ou não é? É ou não é? Sem espaço para Deus, irmãos. Sem espaço para Deus. Vamos louvar a Deus. Prepara aqui para a gente louvar o Senhor. Por favor. Sem espaço para Deus, irmãos. A nossa vida espiritual, ela vem sendo sufocada, irmãos. Pela ganância, pelo desejo. Está quase tornando um ídolo isso aí. Está quase tornando um ídolo. Porque certa vez um teólogo disse que o maior presente que você pode dar para uma pessoa é oração, é você orar para uma pessoa. Então, se esse é o maior presente que você pode fazer para uma pessoa, também deve ser o maior presente que você pode fazer por você mesmo. E quando você não consegue orar, irmãos, por conta das inquietações desta vida, por conta das preocupações, é porque a nossa vida espiritual está sendo sufocada, quase tornando um ídolo. A gente precisa voltar a buscar o Senhor de todo o nosso coração, irmãos, de todo o nosso coração, não com o nosso coração dividido. A gente até busca Deus, mas nosso coração parece um trem dividido. A gente quer Deus, mas a gente também quer as outras coisas. Eu estou falando bobagem, igreja? Que se eu tiver, a gente para aqui, se arrepende, eu me arrependo, e a gente ora, e vocês oram por mim, pedindo misericórdia. A gente até busca Deus, mas eu quero Deus, mas eu quero meus trem também. Quantas e quantas vezes, irmãos, chamamos o Senhor para uma oração, chamamos o Senhor para uma conversa, hein? Começamos até bem, Senhor, diante de Ti eu me coloco. E a cabeça, cri, 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 cri. Fica devagando em pensamento, fica perambulando, literalmente, perambulando ideias. Quantas e quantas vezes, irmãos, buscamos o Senhor, mas não de todo o nosso coração. E aí sabe qual que é o resultado? Por que que o Senhor não responde a minha oração?
Feche seu olho. Feche seu olho. Guarda o teu povo, Pai. Leva o teu povo em paz e segurança para suas casas. Que o nosso deitar seja diferente do que foi ontem. Que o nosso levantar seja diferente, porque sabemos que a boa mão do Senhor está sobre nós. Nos ajuda em oração, Pai. Tua palavra diz que é teu Santo Espírito que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Guarda, Senhor, a vida do teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a gente tenha testemunhos de vidas transformadas pelo poder da tua palavra, e que o grande amor de Deus o Pai, e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe, abençoe.